Olá YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo de React. Estamos no dia 3 do julgamento de Puff Daddy ou Diddy, como vocês quiserem chamar. Tinha vários nomes, várias alcunhas, muitos amigos, mas também acredito que muitos inimigos. Estamos aqui para reagir ao canal do Planeta Novo, um brasileiro que está a demonstrar o que é que aconteceu por alto, digamos assim, no julgamento. Portanto, espero que gostem. Já sabem, estamos em live na Roxa. Let's go para o vídeo. Dia 3 do O dia julgamento. 3 do julgamento de Sean Combs, o Diddy, foi de continuação do depoimento de Cassandra Ventura, a Cassie, que havia começado no dia anterior. Ela fez mais relatos e alegações, como por exemplo ter recebido chantagens com vídeos das freak offs e ameaças enquanto estava saindo com outro artista. Além disso, ela revelou o quanto recebeu pelo acordo que foi feito com Diddy, e também durante o julgamento, o vídeo da agressão sofrida por Cassie foi exibido integralmente. No vídeo de hoje, então, vamos trazer todos os detalhes do terceiro dia do julgamento de Diddy. Let's go. Caraças. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo, e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar do terceiro dia do julgamento do Diddy, e hoje eu estou aqui com o Lucas Cieca por trás da câmera Steak para me dar a meta de likes. Salve Fabio, salve a galera aí que tá aqui pro terceiro dia, né? Terceiro Já estamos dia. no terceiro e só vai sendo coisa mais absurda cada dia, pô. Pois é, cara, tipo, inclusive, né, esse primeiro depoimento, que é o depoimento da Cassie, já tá durando 2 dias, pra gente entender mais ou menos como que são as situações dentro do caso Diddy, né? Inclusive a gente vai ter outras pessoas testemunhando, como por exemplo os garotos de programa que estavam envolvidos nas relações e outros artistas que vão ser chamados, né? Então esse é só o primeiro depoimento, mas já é um dos mais importantes porque é alguém que foi vítima diretamente dessas freak offs e que também esteve com o Diddy por mais de 10 anos. Hoje eu estou aqui então com ele, quero saber a meta de likes. Mad like, então, 22 mil likes eu quero agora. 22 mil likes? Vou aumentar. 22 mil likes. Pessoal, se vocês deixarem um like e se inscreverem aqui no canal, vai ajudar muita gente, porque o canal vai se espalhar. Eu sei que é chato ficar pedindo isso. Eu mesmo acho chato quando eu estou assistindo alguém e ficar pedindo, mas faz parte. Faz parte da minha função ter que pedir pra vocês. E quanto mais pessoas forem se inscrevendo, menos eu vou ter que pedir, certo? Inclusive, estamos a 5 mil inscritos de bater aí 3 milhões e 600 mil. Muito obrigado. Ajuda nós, aí. galera. Ajuda nós a bater essa meta, que é muito importante. Bom, a gente vai falar sobre a continuação do depoimento da Cassie. A Cassie continuou depondo nessa quarta-feira e ela deu mais detalhes sobre o que passava nas freak offs, como por exemplo, as consequências que ela sofria de ser a vítima desses freak offs. Ela falou que teve muitos efeitos colaterais, como por exemplo, infecções urinárias que eram incuráveis. Como era algo incurável e uma infecção urinária dói pra caramba, Dói demais, dói mano. demais, quem já teve sabe. Pá, eu não sou senhora, mas por acaso nunca tive uma infecção urinária. Eu acho que acontece mais nas senhoras, porque tem o órgão genital interno. Mas meninas estejam aí no chat e meninas estejam a ver isto, vejam bem. Ela disse que tomava opiáceos, que é uma substância derivada do ópio que é utilizado para tratar dor, né? Inclusive os opiáceos comuns ela não usava mais porque não resolviam mais a dor que ela sentia. Então ela passou a utilizar drogas não somente no momento em que ela ia ser usada ali, né? Como também no restante do dia a dia dela e no restante da vida dela para lidar com as dores que ela sofria. Então ela permaneceu com essa dor permanente, além de uma sensação de queimação também permanente, e depois de cada freak off era comum que ela tivesse, por exemplo, feridas na língua por conta do sexo oral forçado que era realizado durante esses freak offs. E Meu Deus. Meu Deus. inclusive ela falou que uma forma de tentar lidar com isso é que ela sempre precisava consultar o médico logo depois que ela participava de um freak off, inclusive indo em massagistas, tendo que receber soro na veia e comer aos poucos ali, até porque para poder comer ela sentia dificuldade pelos cortes que ela tinha na língua. Ou seja, pessoal, Meu Deus, poxa, tem essa capa. a vida dela não era atingida somente no dia do freak off, também no restante da semana, já que ela falou que ela passou por isso mais de 500 vezes
e semanalmente, né? Ela disse também que tentava evitar beijo com os acompanhantes, pois parecia algo muito íntimo e ela tinha medo de pegar algum tipo de doença, mas o Diri sempre pedia que ela fizesse isso. Inclusive, tudo que ela pedia ali como limite dela, o Diri reforçava e obrigava ela a fazer. Ela também falou que várias vezes ela foi espancada por ele depois dos freak-offs, isso já no dia 2, mas agora no dia 3, ela falou que fez isso várias vezes na frente dos acompanhantes e de pessoas que participavam com ele do freak-off. Que inclusive, essas pessoas que achavam tudo aquilo normal, uma mulher tá sendo abusada por várias pessoas durante várias horas e tudo mais, ficavam perplexas com a atitude dele, com o espancamento que ela sofria e iam atender ela depois do freak-off. Ou seja, até para quem tava participando do freak-off, o que o Diri fazia era acima do tom, né? Inclusive, ela falou que toda a chance que ele tinha de humilhar ela, ele fazia isso. Como, por exemplo, forçando ela a participar de um freak-off no aniversário dela de 29 anos. Ou seja, um dia que era pra ela estar lá de boa, comemorando em algum lugar, com a família, com os amigos e tudo mais, ela não teve esse direito porque ela teve que ir pra um freak-off. Inclusive, ela tentou comemorar longe do Diri. Ela foi pra um local, se escondeu num bar, ficou lá bebendo e tudo mais, e nisso, os seguranças do Diri apareceram e pegaram ela à força nesse bar, colocaram num carro e levaram até um freak-off. Então o cara tinha um domínio sobre a vida dela que era absurdo, né? Um outro ponto importante é que o Esta é que é a questão. Esta é que é a questão. O poder e o dinheiro, este é o problema. Este é o problema do poder e do dinheiro. Psicopata. vídeo da agressão do hotel de 2016 foi exibido no tribunal na íntegra. Lembra que saiu a notícia que o vídeo poderia ser cancelado porque o vídeo era editado e nenhum vídeo editado pode ser utilizado no tribunal? Bom, pelo jeito a CNN conseguiu recuperar o vídeo na íntegra, porque foi a CNN que divulgou, e eles falaram na época que não tinham mais esse vídeo, e o vídeo foi exibido, um vídeo que tem 16 minutos. Nele aparece ela saindo do quarto, o Diri vindo atrás, puxando ela pelo cabelo, arrastando pelo chão, agredindo ela várias vezes, com algumas pausas, com conversas entre ele e ela ali, né? E no final ainda mostra a equipe de limpeza do hotel subindo quase que instantaneamente para poder arrumar a bagunça que tinha sido feita. Esse hotel, inclusive, pessoal, teria supostamente recebido uma grana do Diri para poder se livrar das imagens, para que ele não fosse preso por conta disso, mas pelo jeito eles continuaram com a fita, pegaram o dinheiro do Diri e aí depois foram lá e entregaram na CNN. Ou seja, né, pô, nesse caso aí os caras estão mais do que certo, tirar o dinheiro do otário, Eu ia falar isso. né, tirar o dinheiro do otário e ainda denunciaram esse otário, né. Inclusive no dia da agressão eles tiveram uma conversa por mensagens que foi exibida durante o julgamento. Em uma mensagem o Diri dizia: "Por favor, me ligue, estou cercado", dizendo que a polícia estava por ali, que ele ia ser preso e tudo mais. E a Cassie teria respondido: "Por favor, fique longe de mim". O Diri então responde novamente falando: "Vou ser preso", dando a entender que ele estava cercado pelos policiais por conta de tudo que tinha acontecido. Ela então, cara, com uma compaixão por ele, e aí entra uma questão muito forte, tá, pessoal? Uma pessoa que é vítima de agressão durante tanto tempo, depois de um certo momento ela passa a normalizar aquele nível de agressão. Por exemplo... Por conta da manipulação também, né? Que sofre todo santo dia e tal. Exato, então a pessoa tá lá todo santo dia, sendo agredida, vê aquilo como o dia a dia dela, ela começa a normalizar a situação. Isto é verdade, o que eles estão a dizer é verdade. É preciso muito cuidado. É preciso muito cuidado com agressores e com pessoas violentas e muito cuidado. Pá, o jogo psicológico, yeah. Tanto é que, se você for ver, a parte sexual dos abusos é uma parte que ela pouco fala sobre. Porque talvez em algum momento ela passou a achar que, se ele não fizer isso ou aquilo, tá bom, sabe? Tipo, eu tô sendo obrigada, mas tá bom, ele não tá passando do ponto. Então, por exemplo, o que ela reclama? O problema é que ela, para fazer isto, de certeza que ela tinha ameaças de morte. Isto aqui acho que é factual. Quer dizer, uma pessoa que passa tantos anos a depender disto e a depender disto e daquilo, e tão vulnerável a tantas coisas, eu acredito que existia mesmo a ameaça de morte. Se tu não estiveres comigo, se tu não me deixares mandar em ti, ameaçar a família, etc, não é? Acho que ela depois começa a normalizar coisas que para ela já acha pequenas e começa a dizer, ok, eu é que também me meti nisto no início e... Porque é assim, não acredito que o gajo tenha desde o primeiro dia dito aquilo, não é? As coisas vão acontecendo e acredito que ela tenha realmente gostado do gajo no início, não é? Eu acho que as coisas depois deixam de ser novidade e passam a ser rotina e depois é que se descobre, né? E não é em 2 dias nem num ano que tu vais conhecer o teu companheiro.
reclama de quando ela vomitava e ela tinha que continuar mesmo em meio ao vômito, de quando ela tava É aquela quando conhece o Didi, que eu acho que é em meados de 2005 ou 2006, já não sei. ah, Ele já está em altas, estás a ver? Tipo, o Didi, nos anos 2000, já estavam lá em cima, mano. Os gajos começaram nos anos 90 por baixo, foram crescendo, estás a ver? Foram tendo artistas aqui, artistas ali, lançando sons deles e tudo, e cresceram no mercado. menstruada e ela tinha que continuar mesmo com Mas atenção, com muito suborno também, não foi assim. sangue por ali, das feridas que ela ficava, das doenças que ela não tinha tempo pra poder tratar, desse abuso de obrigar ela a fazer coisas íntimas demais pra ela naquela época, até porque quando ela conhece o Diri, ela tem 19 anos, na época ela não tinha feito nem sexo oral em alguém, e depois disso ela passa a ter que fazer sexo oral por hora. Deixa-me só ver uma coisa, para ver a idade do Didi, por acaso, deixa lá ver a idade do Didi. O Didi tem 55 anos e ela, neste momento, ela tem 38. Ai, ela é tão nova, mano. Ela é tão nova, mano. Ela é mesmo nova, meu. Ela tinha 18 anos quando eles se conheceram. Fogo, que cena, meu. Horas em pessoas, então Ela pra é ela tem nova. limites que foram se tornando cada vez mais toleráveis e inclusive ela tinha compaixão pelo cara que agredia ela, né? Tem até uma síndrome que é a síndrome de Estocolmo, que normalmente acontece com vítimas de sequestro ou vítimas de um processo ali como esse, né? Que as pessoas acabam amando aquele que foi o seu agressor, certo? Que a pessoa fica presa de uma forma emocional e não consegue se livrar daquilo. Bom, ele obviamente não foi preso naquele dia, não tinha polícia ao redor dele, nada disso aconteceu e ela foi levada de volta para um freak off. Depois de ser espancada naquele hotel, certo? Então, logo depois daquilo, a gente teve um outro episódio de abuso contra ela. Inclusive, ela fala sobre a chantagem que ela recebia do Diri. Além dessa parte emocional dela ter ficado atrelada a ele, ela contou de casos específicos, ano, data, local e tudo mais, de momentos em que ele fez chantagem com ela. Como, por exemplo, em 2013, em um voo que eles estavam fazendo para Nova York, o Diri se sentou do lado dela do nada, certo? Não era pra ele estar lá, mas ele se sentou do lado dela e mostrou os vídeos dela nas freak offs, falando, ó, vou divulgar, certo? Vou divulgar e a sua vida vai acabar. E por que que ele tinha tanta segurança em divulgar, já que ele era um cara que participava, né? Porque na grande maioria das vezes ele era o voyeur, ele era o cara que assistia. Então era um vídeo dela com um cara. Aí imagina, um vídeo dela com um cara e ela cheia de sangue, o cara cheio de sangue. Ou com vômito, sabe esses vídeos mais pesados? Ia realmente atacar, basicamente, a moral dela, né? E ela disse que então, quando ela chegou em Nova York, junto do Diri, o Diri forçou ela a ir pra mais um freak off. E ela teve que topar por conta dessa ameaça. Ela falou também que depois que eles terminaram, o Diri chegou a ameaçar a Cassie, enquanto ela já estava com outra pessoa, falando, ó, tem os vídeos, vou divulgar, se você não vier e não participar, eu vou fazer isso. Então, assim, ele continuou controlando a vida dela mesmo depois do término, né? Por isso que se fala de um relacionamento de 15 anos e não de 10 anos, porque essa manipulação continuava acontecendo. Ela também falou que o Diri guardava os vídeos no telefone e que uma vez em 2013 ela mandou uma mensagem pedindo para apagar, mas que o Diri se recusou. E essa mensagem também foi exibida lá no julgamento. Ela também Eu acho que sim, Rodrigo. Eu concordo com o que estás a dizer. Isto é um trauma total na vida, mano. Isto aqui, o que ela assistiu, tipo. Mano, ela já viu de tudo. falou que entrou em contato com o Diri depois de ser informada que um vídeo específico dela estava circulando por aí, e então ela se sentia meio que livre daquela ameaça, né? Ah, tem um vídeo meu circulando por aí, o que você tinha de ameaça contra mim já acabou. Nesse momento, então, o Diri mandou a equipe de segurança dele ir até ela e intimidá-la novamente. Ou seja, os seguranças do Diri participavam ativamente dessa coação, né? Outro ponto importante que foi abordado foi o relacionamento com o Kid Cudi, que inclusive tem aquela história de quando o Diri ter ameaçado explodir o carro do Kid Cudi e o carro do Kid Cudi explodiu dentro da garagem da casa dele, certo? Se ele tivesse dentro do carro, ele não estaria aqui para contar essa história. E foi nesse momento ali onde teve um hiato entre a Cassie e o Diri, que ela se relacionou com o Kid Cudi, lá em 2011, que ele descobriu que ela estava tendo um relacionamento através de uma briga que os dois tiveram, quando ele foi lá e pegou o celular dela. Aí viu mensagens com o Kid Cudi. Então o Diri teria ameaçado ela com um abridor de vinho, ou seja, aqui já foi uma ameaça sem ser só no vocal, né? Uma ameaça física de fato, e falando que no Natal divulgaria um vídeo dela do Freak Off para acabar com o Natal da família dela. Ela disse então que teve que ir atrás de um outro telefone para ligar pro Kid Cudi, ligou para ele, foi até a casa dele, mas depois voltou para casa onde o Diri estava. Lá o Diri teria chutado ela nas costas, causando hematomas, e a Cassie mostrou ao júri
fotos que seriam desses hematomas lá de 2011. A Cassie também aproveitou esse momento para falar do que teria sido a primeira vez que Didi agrediu ela, em 2007. Isso teria acontecido dentro de um carro e, inclusive, o motorista desse carro testemunhou pro documentário da HBO. Ele fala sobre esse momento. Ela disse que deu de ombros pra ele quando viu ele flertando com uma outra pessoa em um restaurante e que ele então pegou ela pelo cabelo, colocou dentro do carro e começou a dar socos, chutes e espancar ela literalmente, batendo inclusive com a cabeça dela ali dentro do carro. E o motorista que estava dentro desse carro, né, inclusive chegou a testemunhar lá naquele documentário da HBO. Lá ele fala que ele tentou fazer alguma coisa, mas que ele não teve voz pra isso. Ela também falou de outros casos de violência e chegou a admitir também que já Meu Deus. Meu Deus. Coitada da rapariga. Uma vida tão nova, com 20 anos, 20 e poucos anos. Pá. E o gajo ali já com os seus 40. bateu nele, como em uma vez que agrediu ele por ele ter chamado ela de vagabunda ou então de cadela. Bom, nesse dia então que a Cassie deu um tapa nele, ele revidou e ele começou então a pisar no rosto Ela era muito bonita. dela contra o chão. Nessa agressão, ela saiu com o rosto inchado, e inclusive diz que ela ficou com tanta dor ali que ela chegou a vomitar naquele momento. Ele teria então tirado ela de casa, às escondidas, e hospedado ela num hotel à força por uma semana, impedindo assim que ela fosse vista. Inclusive tem um outro momento onde ele teria feito uma agressão contra ela, né? Onde ele teria quebrado o nariz dela, inclusive os funcionários do dia contaram que ouviram ali gritos e coisas do tipo, e ele teria chamado um cirurgião às pressas para ir para casa dele para fazer essa cirurgia plástica, colocar o nariz no local, e ela ficou quase que um mês esperando isso curar para poder voltar a público. Ou Que é loucura mesmo, loucura. Loucura mesmo. seja, né, cara, entre É sim, é isso também. Eu também acho que tem que ter ali uma prisão perpétua, mano. Absurdo, mano. Freak Office, o pós-Freak Off, que era muito violento, e essas violências, a gente ainda tinha esse momento de recuperação de violências que ela ficava como se fosse uma presa, ficava sequestrada de fato. Ela chegou a falar sobre um outro momento em que ela tinha terminado com ele em 2018, que foi quando eles de fato terminaram, onde eles teriam se encontrado num restaurante em Malibu, ela teria se posicionado, falando que não queria mais ficar com ele, e o Didi estava sendo gentil, brincalhão e romântico. Olha que doideira, né, pessoal? Ela consegue ver gentileza e um cara que fez tudo isso com ela, né? Faz parte do problema que ela tinha naquela época, do quão preso ela tava nessa relação. E ela falou que viu ali uma gentileza nele e tudo mais, e ela falou, não, tudo bem, a gente terminou, tanto faz, vamos lá pra casa então, tomar um vinho, ficar tranquilo de boa. E aí nisso, ele levou ela pra casa e nisso forçou ela a fazer sexo. Ela disse que estava no chão, ele ficou por cima dela, abusando dela, e nesse momento que ele abusou dela, ela chorava e mesmo assim ele não parava de fazer o que estava fazendo. E ela contou inclusive que esse caso aconteceu enquanto ela estava saindo com Alex Fine, que hoje é o seu marido, né? Eu fico imaginando inclusive como fica a cabeça do marido, tá lá nesse julgamento, ele tá lá dando apoio pra ela, Ele está lá, o gajo foi lá mesmo. vendo a mulher dele, grávida, com uma barriga enorme já, né? Tá pra ter o filho, certo? E tendo que ver ela falando que passou por tudo isso, e o cara que fez tudo isso tá sentado ali na frente. E o Deve cara não ser- pode fazer nada, tá ligado? Tipo, não pode levantar e ir lá e dar um murro na cara de um cara desse, né? Deve ser horrível, mano. Tanto pra ela também ter que ver o dia Sim, com certeza. Tipo assim, é um negócio que é difícil imaginar que a gente vai ter um depoimento tão forte quanto esse. A gente vai ter depoimentos que vão incriminar o Didi, talvez com mais provas do que esse, né? Talvez algum garoto de programa que tava lá fez alguma filmagem, e essa filmagem acabe vazando, mas um depoimento tão forte quanto esse talvez a gente não vai ter nesse julgamento. Bom, ela falou também que nesse dia em que ela foi brutalizada por ele, ela voltou a fazer sexo com ele, só que consensualmente. Olha que doideira, né, cara? Tipo, como ela realmente estava com a mente ali toda zaralhada, né? A promotoria então questionou o porquê dela ter concordado com isso e ela citou como fato que eles teriam ficado juntos por 10 anos e que ela ainda tinha um pouco de Eita, admiração pode ser. por ele, né? A Cassie falou então que foi pra reabilitação e pra terapia de trauma em fevereiro de 2023 e que naquela época ela estava tendo flashbacks pensando em tirar a própria vida e nesse momento ela tentou tirar a própria vida. Como que ela fez isso? Ela foi pro meio de uma rua movimentada com carros em alta velocidade e quem foi salvar a vida dela foi o Alex Fine, que é o atual marido dela. E nesse momento veio a ideia então de passar por uma internação, certo? Foi inclusive depois dessa internação que ela conseguiu recuperar, né, a saúde mental dela e tomar coragem para entrar com um processo contra ele. Lembra que ela entrou com um processo contra ele e tudo mais e que foi divulgado que ela teria pedido 30 milhões de dólares? Ela confirmou que pediu 30 milhões de dólares, mas ela disse que isso foi o que ela pediu. O que foi acordado no final foi 20 milhões de dólares. Então esse foi o valor que ela recebeu. Inclusive, um recadinho rápido aqui pra vocês. Se você curte assistir jogos Caraças, meu.
sobre o tema, você pode se inscrever no canal e deixar um like. E se você ainda não viu o dia 1 e o dia 2, é muito válido, porque você vai entender como que chegou nessa parte, como que a Cassie chegou a testemunhar já no início do julgamento, certo? Então tamo junto, até a próxima, valeu, é nóis. Nossa! Coitada dela, meu. Coitada dela, meu. Coitada da rapariga. I'm 35 and I want to retire. Bom, galera, esse aqui Coitada da rapariga. Não tá fácil, né? Não é fácil, meu.